Essa foi a origem da monogamia, na medida em que conseguimos acompanhá-la no povo mais civilizado e mais desenvolvido da antiguidade. De modo algum foi fruto do amor sexual individual, com o qual não teve absolutamente nada a ver, já que os casamentos do começo ao fim continuaram a ser atos de conveniência. A monogamia foi a primeira forma de família que não se fundou em condições naturais, mas em condições econômicas, a saber, sobre a vitória da propriedade privada sobre a propriedade comum primitiva, de origem natural. Soberania do homem na família e geração de filhos, que só podiam ser dele próprio e estavam destinados a ser herdeiros de suas riquezas. Estes eram os fins exclusivos do casamento monogâmico, declarados abertamente como tais pelos gregos. De resto, o casamento monogâmico era um fardo para eles, um dever para com os deuses, o Estado e seus antepassados, que por isso mesmo tinha de ser cumprido. Em Atenas, a lei obrigava o homem não só a se casar, mas também a cumprir minimamente os chamados deveres conjugais. Assim, o casamento monogâmico de modo algum entra na história como a reconciliação entre homem e mulher, muito menos como sua forma suprema. Pelo contrário, ele entra em cena como a subjugação de um sexo pelo outro, como proclamação de um conflito entre os sexos, desconhecido em toda a história pregressa. Em um antigo manuscrito inédito, elaborado por Marques e por mim, em 1846, encontro o seguinte: a primeira divisão do trabalho foi a que ocorreu entre homem e mulher, visando a geração de filhos. E hoje posso acrescentar: o primeiro antagonismo de classes que apareceu na história coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e mulher no casamento monogâmico, e a primeira opressão de classe coincide com a do sexo feminino pelo sexo masculino. O casamento monogâmico foi um grande progresso histórico, mas ao mesmo tempo inaugura ao lado da escravidão e da riqueza privada a época que perdura até hoje, em que cada progresso constitui simultaneamente um retrocesso relativo, em que o bem-estar e o desenvolvimento de uns se impõem pela dor e pela opressão de outros. É a forma celular da sociedade civilizada, na qual já podemos estudar a natureza dos antagonismos e das contradições que nela se desdobrarão plenamente. A antiga liberdade relativa da relação sexual não desapareceu com a vitória do casamento do par, ou mesmo do casamento monogâmico. O velho sistema de casamento, reduzido a limites mais estreitos pela extinção gradativa dos grupos punaluanos, continuou acompanhando a família em desenvolvimento e se manteve com ela até o despontar da civilização. Ele acabou desaparecendo na nova forma do heterismo, que acompanha os seres humanos até na civilização como uma sombra escura projetada sobre a família. Morgan entende por heterismo a relação sexual que acontece paralelamente ao casamento monogâmico e é praticada pelos homens com mulheres solteiras, que, como se sabe, floresce durante todo o período da civilização sob as mais diferentes formas e se converte cada vez mais em franca prostituição. Esse heterismo deriva diretamente do casamento grupal, do sacrifício de entrega das mulheres, com o qual elas compraram para si o direito à castidade.
A entrega por dinheiro foi primeiramente um ato religioso que tinha lugar no templo da deusa do amor, e o dinheiro era destinado originalmente ao tesouro do templo. As hierodulas da deusa Anaitis, na Armênia, e da deusa Afrodite, em Corinto, assim como as jovens dançarinas religiosas ligadas aos templos na Índia, as chamadas baiadeiras, corruptela da palavra portuguesa bailadeira, dançarina, foram as primeiras prostitutas. A entrega sexual, originalmente dever de toda mulher, foi mais tarde exercida exclusivamente por essas sacerdotisas, representando todas as demais. Em outros povos, o heterismo é derivado da liberdade sexual permitida às moças antes do casamento, e portanto igualmente um resquício do casamento grupal, só que transmitido a nós por outra via. Com o despontar da disparidade de propriedade, portanto no estágio superior da barbárie, aparece o trabalho assalariado esporadicamente ao lado do trabalho escravo, e ao mesmo tempo, como seu correlato necessário, a prostituição profissional de mulheres livres, ao lado da entrega sexual forçada da escrava. Desse modo, a herança que o casamento grupal legou à civilização tem dois lados. Assim como tudo que a civilização produz tem dois lados, é equívoco, ambíguo, antagônico. De um lado, a monogamia, de outro, o heterismo com sua forma extrema, a prostituição. Pois o heterismo é uma instituição social como qualquer outra. Ele dá continuidade à antiga liberdade sexual, a favor dos homens. Na realidade, ele é condenado da boca para fora, pois não só é tolerado, como conta com participação entusiástica, principalmente das classes dominantes. Essa condenação, na realidade, de nenhum modo atinge os homens, mas tão somente as mulheres. Elas são proscritas e expulsas, e com isso visa-se proclamar uma vez mais a dominação incondicional dos homens sobre o sexo feminino como lei fundamental da sociedade. Desse modo, no entanto, desenvolve-se um segundo antagonismo dentro da própria monogamia. Ao lado do esposo que embeleza sua existência com o heterismo, encontra-se a esposa negligenciada. E não se pode ter um dos lados do antagonismo sem o outro, do mesmo modo que não se pode ter uma maçã inteira na mão depois de se ter comido metade dela. Apesar disso, essa parece ter sido a opinião dos homens, até que as mulheres lhes deram uma lição. Com o casamento monogâmico entram em cena dois personagens sociais constantes que antes eram desconhecidos, o sempre presente amante da mulher e o marido traído. Os homens haviam obtido a vitória sobre as mulheres, mas a coroação foi generosamente assumida pelas derrotas. Ao lado do casamento monogâmico e do heterismo, o adultério se tornou uma instituição social inevitável, desaprovado, duramente punido, mas impossível de reprimir. A paternidade inequívoca das crianças se baseava, quando muito, na convicção moral, e para solucionar a contradição sem solução, o Código Napoleão decretou em seu artigo 312: a criança concebida durante o casamento terá por pai o marido. Esse é o resultado de 3.000 anos de casamento monogâmico. Assim, nos casos que permanecem fiéis à gênese histórica da família individual e que evidenciam o conflito entre homem e mulher expresso pelo domínio exclusivo do homem,
temos uma imagem em miniatura dos mesmos antagonismos e das mesmas contradições em que se move a sociedade dividida em classes desde o início da civilização, sem ser capaz de resolvê-los nem de superá-los. Falo aqui naturalmente só dos casamentos monogâmicos, nos quais a vida conjugal transcorre segundo a prescrição do caráter original da instituição como um todo, e nos quais a mulher se rebela contra o domínio do homem. Mas nem todos os casamentos transcorrem desse modo. Quem sabe disso melhor do que ninguém é o filisteu alemão, que não é capaz de proteger seu domínio, nem em casa, nem no Estado, e por conseguinte, sua mulher com toda razão veste as calças das quais ele não é digno. Em compensação, ele se acha muito superior ao seu colega de infortúnio francês, que passa por coisas piores, com frequência bem maior do que a dele. Aliás, a família individual não aparece em todo lugar e em todas as épocas sob a forma grosseira clássica que tinha entre os gregos. Entre os romanos, que como futuros conquistadores do mundo possuíam um olhar mais amplo, ainda que fosse menos refinado do que o dos gregos, a mulher era mais livre e mais respeitada. O romano acreditava que a fidelidade conjugal estava suficientemente assegurada por seu poder de vida e morte sobre a mulher. No caso dos romanos, se quisesse, a mulher podia dissolver o casamento tanto quanto o homem, mas o maior avanço no desenvolvimento do casamento monogâmico ocorreu decididamente com o ingresso dos germanos na história, mais exatamente porque entre eles, naquela época, de certo por causa de sua pobreza, a monogamia, pelo visto, ainda não evoluíra plenamente do casamento do par. Deduzimos isso de 3 circunstâncias mencionadas por Tácito. Primeiro, não obstante o casamento ser considerado sumamente sagrado, eles se contentam com uma só mulher e as mulheres vivem protegidas pela castidade. A poligamia ainda vigorava para nobres e chefes tribais, ou seja, tratava-se de um estado similar ao dos americanos, entre os quais vigorava o casamento do par. Em segundo lugar, a transição do direito materno para o direito paterno só pode ter acontecido pouco tempo antes, pois o irmão da mãe, o parente gentílico masculino mais próximo, segundo o direito materno, ainda era considerado um parente quase mais chegado do que o próprio pai, igualmente em consonância com o ponto de vista dos índios americanos, entre os quais Marx encontrou, como disse muitas vezes, a chave para a compreensão do nosso próprio tempo primitivo. E, em terceiro lugar, entre os germanos, as mulheres gozavam da mais alta consideração e eram influentes também nos negócios públicos, o que está em contradição direta com a dominação monogâmica pelos homens. Em quase todos esses pontos, os germanos coincidem com os espartanos, entre os quais, como vimos, o casamento do par também não havia sido completamente superado. Com os germanos, portanto, um elemento totalmente novo chegou ao domínio mundial nesse tocante. A nova monogamia que se desenvolveu sobre os escombros do mundo romano, a partir da mistura de povos, revestiu a dominação masculina de formas mais atenuadas e concedeu às mulheres uma posição que, pelo menos exteriormente, era mais respeitada e mais livre do que jamais tivera sido na antiguidade clássica. Só a partir daí estava dada a possibilidade de desenvolver-se a partir da monogamia, dentro, ao lado e contra ela, dependendo das circunstâncias,
o maior avanço moral que devemos a ela, o amor sexual individual moderno, desconhecido do mundo pregresso,